Você sabe o que é medicina diagnóstica? Nossa equipe foi até a Ecocenter, uma das clínicas pioneiras nessa especialidade em Teresópolis, para saber como os avanços da tecnologia estão ajudando os médicos a diagnosticar as doenças com muito mais precisão do que no passado. Confira! Dr. House é uma série americana em que o vilão é a doença e o herói, um médico polêmico, irreverente e antissocial, que com a ajuda de sua equipe tenta diagnosticar doenças em casos misteriosos que ninguém mais consegue desvendar. House é um sucesso absoluto, já recebeu vários prêmios e tem o lançamento de sua 8ª temporada prevista para outubro deste ano. Todo esse sucesso mostra o interesse das pessoas em geral por uma área da medicina cada vez mais importante, a medicina diagnóstica, que é feita de uma combinação de fatores. Os principais são a experiência e o conhecimento dos profissionais de saúde e a realização de exames cada vez mais modernos. Prova disso é a atuação da Ecocenter, uma clínica especializada em exames de imagem que hoje são fundamentais para auxiliar um diagnóstico correto e também para garantir a saúde de gestantes e pacientes de médicos de várias especialidades. Um dos exames mais procurados é a ultrassonografia. A ultrassonografia é um exame que é bastante utilizado, principalmente porque ela não usa irradiação. O aparelho, que é um computador, ele emite sinais de ultrassom que passam pela sonda, e esses sinais de ultrassom entram em contato com o corpo humano através daquele gel. E então é como se fosse um sonar. As ondas de ultrassom vão se propagando e depois elas vão se refletindo. Essas ondas que retornam, elas são captadas também pela sonda que vem para o computador e aí forma a imagem na tela. Então, por não ser um exame que produz irradiação, como o raio-x, como a tomografia, ele é bastante utilizado, principalmente naqueles casos que precisam de um diagnóstico mais rápido e também no caso das gestantes. A Ecocenter começou a funcionar em 1991 num prédio na Avenida Lúcio Meira e se mudou em 1997 para o atual endereço no Várzea Shopping. A demanda pelos serviços da clínica foi tão grande que ela precisou de mais espaço. Hoje, a Ecocenter ocupa 5 salas para oferecer mais conforto e comodidade aos pacientes. Outro exame muito procurado na clínica é o ecocardiograma. O ecocardiograma é um outro tipo de ultrassom. Na verdade, é o mesmo ultrassom, às vezes até a mesma máquina, só que é um ultrassom do coração. E aí quem faz é um médico especialista, na maioria das vezes um cardiologista que tem experiência na área, que tem experiência clínica e que vai avaliar o funcionamento do coração através do exame de ultrassonografia. Atualmente, a Ecocenter pertence a 5 sócios, todos médicos, entre eles o ginecologista e obstetra Maurílio Schiavo, que já trabalha com medicina diagnóstica há 16 anos. Além dos sócios, outros 10 médicos prestam serviços à Ecocenter, realizando todo tipo de exames, entre eles o Doppler. O Doppler é um tipo de ultrassom, é um software que a máquina tem e que avalia a irrigação, a vascularização dos órgãos, como o sangue, o fluxo de sangue está passando por determinado vaso, por determinado órgão. E com isso a gente consegue saber se tem muito sangue, se é um processo inflamatório, se tem uma suspeita de um processo neoplásico ou não. Para isso que funciona o Doppler. Além, é claro, de fazer diagnósticos de varizes, de morte cerebral e outras coisas mais. O espírito de pioneirismo para oferecer os exames mais modernos aos pacientes de Teresópolis sempre esteve presente na Ecocenter. Em 2000, a clínica adquiriu o primeiro aparelho de ultrassom digital da cidade. 3 anos mais tarde, comprou o primeiro ultrassom 3D da região serrana. Hoje, a empresa possui 4 aparelhos de ultrassonografia 3D e faz mais de 10 exames diferentes que incluem ainda pulsões e biópsias. Uma outra forma de se fazer o diagnóstico é através das punções e das biópsias. Como é que é feito isso? Dependendo do local onde é feito
o local que vai ser puncionado ou que vai ser biopsiado no paciente, faz-se uma pequena anestesia, introduz-se uma agulha sob visão direta do ultrassom. Essa agulha ela é colocada dentro do organismo sob visão em real time, né, em tempo real, com o ultrassom, e a gente vai no local específico que tem que ser feito o diagnóstico. E ali se retira ou células ou se retira pedaços de tecidos e se manda para o laboratório para fazer o diagnóstico. Porque o ultrassom ele faz um diagnóstico presuntivo. O resultado do exame histopatológico ele dá a certeza. Então, por exemplo, a paciente tem um nódulo de mama e a gente tem que ter certeza se aquele nódulo é benigno ou não. Você vem, através do ultrassom, coloca uma agulha dentro do nódulo, retira um pedacinho, manda para o histopatológico e tem a certeza se aquele nódulo é benigno ou não. Antigamente esse procedimento era feito no centro cirúrgico, agora ele é feito dentro da clínica. Como os avanços da tecnologia aplicados à medicina diagnóstica são muito rápidos, é difícil apostar num prognóstico sobre o futuro dessa área tão importante para a saúde do paciente. A medicina ainda tem muito que evoluir. Existem hoje em dia aparelhos cada vez mais modernos. O ultrassom ele evoluiu bastante, mas eu acho que ele já está atingindo o seu ponto máximo. A ressonância está evoluindo muito. E aí o aparelho de ressonância, por que a gente não faz ressonância para tudo? Porque é um exame muito caro, é um aparelho muito caro. A gente tem que adequar a necessidade do paciente à capacidade que aquele plano ou que aquele paciente tem, com o menor custo. A gente tem que fazer o diagnóstico com o menor custo possível. O melhor diagnóstico com o menor custo. E é isso que a gente tenta fazer. Agora a medicina ainda vai evoluir muito. A ressonância, a tomografia vão evoluir muito para um diagnóstico mais preciso. No próximo bloco, na coluna Pergunte à doutora Renata Ide, saiba tudo sobre luz pulsada. A gente volta já.